A Guerra do Vietnã, um nome que ecoa através da história, um conflito que deixou uma marca indelével no mundo. De 1955 a 1975, o Vietnã, nação do Sudeste Asiático, tornou-se um campo de batalha, uma guerra por procuração na luta maior da Guerra Fria entre o comunismo e a democracia. Os Estados Unidos, temendo a disseminação do comunismo, viram-se envolvidos num conflito que testaria o seu poderio militar, a sua vontade política e a sua própria alma. A Guerra do Vietnã foi um conflito complexo e multifacetado, com raízes que remontam a décadas. Foi uma guerra que colocou irmão contra irmão, uma guerra que ceifou a vida de milhões e uma guerra que deixou cicatrizes duradouras, tanto nos vencedores como nos vencidos. Para compreender a Guerra do Vietnã, temos de recuar no tempo até a Primeira Guerra da Indochina, de 1946 a 1954. O Vietnã, sob domínio colonial francês durante décadas, viu uma oportunidade para a independência após a Segunda Guerra Mundial. Ho Chi Minh, um carismático líder comunista, emergiu como um símbolo do nacionalismo vietnamita, liderando o Viet Minh na sua luta contra os franceses. A Conferência de Genebra de 1954 marcou um ponto de viragem. O Vietnã foi temporariamente dividido ao longo do paralelo 17, com as forças comunistas de Ho Chi Minh a controlar o norte e um governo apoiado pelos Iotrua no sul. Prometeram-se eleições para a reunificação, mas nunca se realizaram, preparando o cenário para um conflito renovado. Pensem no impacto que isto teve. Famílias separadas, um país dividido, como um corte a meio de um bolo rei, sem saber quem fica com a fava. A Guerra Fria lançou uma longa sombra sobre o Vietnã. Os Estados Unidos, movidos pela teoria do dominó, a crença de que a queda de uma nação do Sudeste Asiático para o comunismo levaria à queda de outras, aumentaram a sua ajuda militar e econômica ao Vietnã do Sul. Entretanto, insurgentes comunistas conhecidos como Viet Cong, apoiados pelo Vietnã do Norte, começaram a travar uma guerra de guerrilha contra o governo do Vietnã do Sul. À medida que o conflito se intensificava, os Estados Unidos viram-se cada vez mais atolados num pântano. O incidente do Golfo de Tonkin, em 1964, um encontro controverso entre as forças navais americanas e norte-vietnamitas, forneceu o pretexto para um aumento drástico do envolvimento militar dos PCCI. Imaginem a tensão, a incerteza daqueles tempos, como uma espera interminável pelo elétrico 28, sem saber se vai chegar ao destino. A ofensiva do Tet, em 1968, provou ser um ponto de viragem na guerra. Numa ofensiva surpresa durante o feriado do Ano Novo Vietnamita, o Tet, as forças norte-vietnamitas e do Viet Cong lançaram ataques coordenados por todo o Vietnã do Sul, incluindo contra a embaixada dos ICOA em Saigão. Embora a ofensiva tenha sido eventualmente repelida, abalou a confiança americana na guerra. A ofensiva do Tet expôs a resiliência das forças comunistas e levantou sérias dúvidas sobre as afirmações do governo Johnson acerca do progresso na guerra. Foi um choque, como descobrir que o seu café da manhã, o seu galão, está sem açúcar.
da ementa do restaurante preferido. Secção 6. A queda de Saigão. Um fim e um início. Apesar do enorme compromisso militar dos Ekumeria, a vitória permaneceu ilusória. A guerra tornou-se cada vez mais impopular em casa, com protestos contra a guerra a irromper por todos os Estados Unidos. Em 1973, foram assinados os Acordos de Paz de Paris, que levaram à retirada das tropas americanas do Vietnã. No entanto, os combates continuaram entre o Vietnã do Norte e do Sul. A 30 de abril de 1975, as forças comunistas capturaram Saigão, a capital do Vietnã do Sul, marcando o fim da guerra. A queda de Saigão foi um acontecimento caótico e doloroso, com milhares de vietnamitas a tentar desesperadamente fugir do país, temendo represálias dos comunistas vitoriosos. Foi um êxodo, como uma romaria a Fátima, mas com um peso muito diferente na alma. Secção 7. O Vietnã hoje. Renascer das cinzas. Após a guerra, o Vietnã enfrentou a árdua tarefa de reconstrução. O país estava em ruínas, a sua economia destruída, o seu povo profundamente dividido. No entanto, o povo vietnamita, conhecido pela sua resiliência e determinação, embarcou numa longa e árdua jornada de recuperação. Hoje, o Vietnã é um país vibrante e dinâmico, com um rápido crescimento econômico. Tornou-se um importante centro industrial, atraindo investimento estrangeiro e integrando-se na economia global. É como ver Lisboa a renascer após o terremoto de 1755, uma demonstração de força e perseverança. Secção 8. O legado da Guerra do Vietnã. Lições aprendidas. A Guerra do Vietnã deixou um legado duradouro, não só no Vietnã e nos Estados Unidos, mas também no mundo. Forçou uma reavaliação da política externa americana, levando a uma abordagem mais cautelosa à intervenção militar. Também destacou a importância da opinião pública e os limites do poder militar na concretização de objetivos políticos. A Guerra do Vietnã também teve um profundo impacto na sociedade americana. Dividiu a nação, desencadeou uma onda de ativismo social e político e deixou cicatrizes duradouras numa geração. É como a Revolução dos Cravos em Portugal, um marco que mudou para sempre a forma como vemos o mundo. Secção 9. Conclusão. Recordar o passado, moldar o futuro. A Guerra do Vietnã foi uma tragédia de escala épica. Um conflito que ceifou a vida de milhões e deixou uma marca indelével no mundo. Foi uma guerra que nunca deve ser esquecida. Uma guerra cujas lições devem continuar a guiar-nos na nossa busca pela paz e compreensão. Ao refletirmos sobre os sacrifícios feitos e as lições aprendidas, lutemos para criar um mundo onde tais conflitos sejam relegados para os livros de história. Um mundo onde prevaleçam o diálogo, a diplomacia e o respeito mútuo. Tal como aprendemos com os nossos erros do passado, como a ditadura do Estado Novo, devemos usar essas memórias para construir um futuro melhor.